O apito do árbitro ecoou como um tiro no estádio lotado de Lisboa, mas para Miguel Santos, o mundo desabou em silêncio absoluto. Em meio ao rugido da multidão, o treinador do Benfica, seu mentor de anos, apontou para ele com um dedo trêmulo de raiva, gritando palavras que cortaram mais fundo que qualquer falta: "Você está fora. Fora do meu time, fora da minha família." E assim, o artilheiro prodígio, o herói da nação, foi expulso não por um erro em campo, mas por um segredo que vazou como veneno nas veias do futebol português. Naquela noite chuvosa de outono, Miguel não chorou. Ele jurou que o fogo que o queimava por dentro forjaria uma vingança doce, uma redenção que o mundo inteiro assistiria. Miguel correu para os vestiários, o coração martelando como um tambor de guerra, ignorando os flashes dos jornalistas que já farjavam o escândalo. O ar úmido cheirava a suor e derrota, e ele se trancou em um boxe, as mãos apoiadas nos azulejos frios, respirando fundo para não desabar. Aos 24 anos, ele era o rosto do Benfica, 18 gols na temporada, capas de revistas, contratos milionários piscando no horizonte. Mas tudo isso evaporou quando uma foto comprometedora, ele beijando um homem em uma festa privada, circulou nas redes sociais, cortesia de um companheiro de equipa invejoso. Traição, chamaram os tabloides. Escândalo que mancha o escudo, berrou o treinador, um homem de 60 anos com cicatrizes de uma era onde o machismo era lei no vestiário. Do lado de fora, a multidão se dividia, uns vaiavam, outros aplaudiam em solidariedade tímida. Miguel pensou em sua mãe, lá em Coimbra, uma costureira de mãos calejadas que sempre sussurrava: "Seja você mesmo, filho, o resto é poeira." Mas ser ele mesmo custara tudo. Ele pegou o telefone, os dedos tremendo, e discou para o único amigo que sabia da verdade, Tomás, o fisioterapeuta do Time, que o abraçara em segredo por meses. "Eu te disse para tomar cuidado", murmurou Tomás ao telefone, a voz embargada. "Agora o que fazemos?" Miguel não respondeu, ele simplesmente desligou e saiu pela porta dos fundos, a chuva lavando as lágrimas que finalmente caíam. Lisboa, sua cidade de nascimento, de repente parecia uma prisão de concreto e preconceito. Na manhã seguinte, o sol de novembro lutava para romper as nuvens sobre o Tejo, mas para Miguel, a luz era falsa. Ele se refugiou no pequeno apartamento em Alfama, as ruas estreitas e quando com fado melancólico que parecia compor sua trilha sonora pessoal. Amigos do Time mandavam mensagens evasivas: "Foi melhor assim, mano. O treinador sabe o que faz." Ninguém ousava defender. Ele ligou a TV, e lá estava, debates acalorados na SIC Notícias, especialistas em futebol cuspindo veneno sobre a pureza do esporte. Um ex-jogador, ídolo de infância de Miguel, declarava: "No futebol, não cabe isso. É um jogo de homens de verdade." Miguel desligou, o estômago revirando. Ele era gay, sim, mas também era o melhor em campo, o que driblava defensores como fantasmas e marcava gols que faziam o estádio da Luz tremer. Foi então que o telefone tocou, um número desconhecido com prefixo americano. "Miguel Santos. Aqui é Alex Rivera, repórter do New York Times. Estou em Lisboa cobrindo o escândalo, mas quero ouvir sua versão. Não como notícia, como história." A voz era calma, com sotaque nova-iorquino que soava como um bálsamo. Miguel hesitou, jornalistas eram abutres. Mas algo na entonação de Alex, genuína, sem julgamento, o fez aceitar um café no Chiado. 2 horas depois, sentados em uma esplanada com vista para a praça, Alex anotava furiosamente, os olhos castanhos fixos nos de Miguel. "Você não é o vilão aqui", disse ele, pousando a caneta. "É o herói que eles não merecem." Pela primeira vez em dias, Miguel sorriu de verdade. Alex, 28 anos, descendente de porto-ricanhos, viera para Portugal fugindo de suas próprias sombras, um divórcio recente e a pressão de uma família conservadora que via o jornalismo como perda de tempo. Mas ali, sob o céu azul, uma faísca acendeu, não só de entrevista, mas de conexão. Os dias se arrastaram em uma névoa de isolamento. Miguel treinava sozinho no Parque Eduardo VII, chutando bolas contra uma parede imaginária, revivendo cada gol perdido. Tomás aparecia às escondidas, trazendo gelo para os músculos doloridos e palavras de conforto que beiravam confissões. "Eu te amo desde o primeiro dia que te vi mancando no vestiário", admitiu Tomás uma tarde, os dois sentados em um banco sob as árvores outonais. Miguel sentiu o peito apertar, Tomás era seguro, familiar, o porto em meio à tempestade. Mas o beijo que trocaram foi interrompido por um flash, paparazzi, sempre à espreita. "Agora você também está na mira", sussurrou Miguel, culpado. Tomás balançou a cabeça: "Vale o risco. Pelo menos estamos juntos nisso." Mas o risco se materializou rápido. O Benfica emitiu um comunicado oficial: "Devido a conduta incompatível com os valores do clube, Miguel Santos está dispensado indefinidamente." Fãs radicais vandalizaram sua antiga academia em Belém, pichando "traidor" nas paredes.
A mãe de Miguel ligou chorando: volte para casa, filho. Aqui em Coimbra, ninguém liga para isso. Mas voltar era desistir. Foi Alex quem o salvou daquela espiral. Eu tenho contatos em Nova York, disse ele durante um jantar improvisado em um tasco de bacalhau. Há um time na MLS, o New York City FC, procurando um atacante como você. Eles não ligam para rótulos, ligam para gols. Miguel riu, amargo. Eles me querem. O gay escandaloso de Portugal. Alex se inclinou sobre a mesa. Sério, eles querem o melhor. E você é? A proposta chegou por e-mail na semana seguinte, teste no City FC, com chance de contrato. Miguel hesitou. Deixar Portugal era abandonar raízes. Tomás, a luta. Mas Tomás o empurrou. Vá. Mostra ao mundo que eles erraram. E eu te espero. O adeus no aeroporto de Lisboa foi um aperto de mãos disfarçado, olhares que diziam tudo. No avião, Miguel encostou a testa na janela, vendo o Tejo encolher. Alex, que insistira em acompanhá-lo para a matéria, sentou ao lado, oferecendo fones de ouvido com uma playlist de fado moderno misturado a jazz americano. Para a transição, brincou. Mas o silêncio entre eles era carregado de possibilidades não ditas. Nova York o recebeu com um soco de concreto e neon, o ar frio de dezembro mordendo como um defensor. O treino no Yankee Stadium foi brutal, jet lag, gramado diferente, olhares curiosos dos companheiros. O técnico, um escocês chamado Mac, apertou sua mão. Ouvi sobre Lisboa. Aqui, jogamos futebol, não política. Miguel marcou 2 gols no amistoso de teste, o estádio vibrando. Mas à noite, no hotel em Manhattan, a solidão bateu forte. Ele ligou para Tomás, a voz e quando no fuso horário, sinto falta de você. Disse tudo. Tomás pausou, eu também. Mas há algo que não contei. Estou saindo do Benfica. Quero vir para aí, se você quiser. O coração de Miguel acelerou, uma chance de recomeço juntos. Alex, hospedado no mesmo hotel para pesquisas, bateu à porta com café e um jornal. Sua história está na capa. O exílio do artilheiro, amor e futebol em chamas. Miguel leu, impressionado. Alex capturara não só o escândalo, mas a alma, a dor, a resiliência, o amor não correspondido que ele ainda carregava por Tomás. Você me entende demais, murmurou Miguel. Alex corou levemente, talvez porque eu passei pelo mesmo. Meu ex-ele não aguentou a pressão da família. Naquele momento, com a cidade piscando lá embaixo, Miguel viu Alex não como repórter, mas como espelho, vulnerável, forte, pronto para arriscar. O contrato foi assinado em uma cerimônia discreta, flashes iluminando o sorriso forçado de Miguel. O City FC o apresentou como o reforço estelar da Europa, ignorando o elefante na sala. Mas o elefante rugia nas redes, torcedores portugueses o chamavam de desertor, americanos o idolatravam como mártir. Uma noite, após um jantar de comemoração, Miguel e Alex caminharam pelo Central Park Nevado. Por que você faz isso por mim? Perguntou Miguel, o ar gelado formando nuvens. Alex parou sob uma lâmpada, porque vejo em você o que eu queria ser, corajoso o suficiente para lutar pelo amor, não importa o preço. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, doce como neve fresca, o primeiro passo em um território novo, cheio de promessas e medos. De volta a Portugal, Tomás leu a notícia e sentiu o chão sumir. Ele havia mentido no telefone, não saíra do Benfica ainda, preso por lealdade e medo. Mas ver Miguel florescer do outro lado do Atlântico acendeu uma faísca de ciúme misturado a orgulho. Ele confrontou o treinador: você destruiu um talento por preconceito. E agora? O velho homem, olhos evasivos, resmungou: o futebol é assim. Sobreviva ou suma. Tomás saiu dali determinado. Ele enviou uma carta de demissão e comprou uma passagem para Nova York. Se ele pode recomeçar, eu também, pensou, embalando fotos antigas de Miguel em campo. Em Nova York, a vida de Miguel ganhava ritmo. Treinos matinais no Bronx, noites de jazz em Greenwich Village. Alex se tornou constante, jantares em rooftops, conversas até o amanhecer sobre sonhos adiados. Mas sombras pairavam. Uma entrevista na ESPN trouxe à tona o passado. Miguel, você acha que o futebol europeu é homofóbico? Ele pausou, a câmara implacável, não todo. Mas alguns vestiários ainda são prisões. Eu escapei da minha. As visualizações explodiram, e com elas, mensagens de apoio e ódio. Um fã radical português ameaçou: volte e veja o que acontece. Miguel ignorou, mas o medo se instalou. Então, Tomás chegou. O reencontro no aeroporto JFK foi como um filme, abraços apertados, lágrimas salgadas. Eu vim para ficar, disse Tomás, mochila nas costas.
Miguel o levou para o apartamento alugado em Brooklyn, uma vista modesta do skyline. Mas a dinâmica mudara. Alex, convidado para um jantar de boas-vindas, observava em silêncio enquanto Tomás e Miguel riam de memórias portuguesas. A tensão era palpável, um triângulo de afeto não resolvido. Vocês dois parecem perfeitos juntos, comentou Alex depois, forçando um sorriso. Miguel sentiu o dilema rasgar por dentro. Tomás era o passado seguro, Alex o futuro incerto. Os conflitos escalaram no campo. No primeiro jogo oficial, contra o La Galaxy, Miguel brilhou, hat-trick 3-1. A torcida cantava seu nome, bandeiras arco-íris tremulando. Mas nos vestiários, sussurros, um companheiro veterano, ex-europeu, resmungou, não quero chuveiro com ele. Mac interveio, aqui, jogamos limpo ou seiem. Fora de campo, Tomás se candidatava a vagas de fisioterapia, mas rejeitos vinham por falta de experiência americana. Ele via Miguel e Alex cada vez mais próximos, passeios, risadas, e o ciúme fermentava. Uma noite, após uma festa da equipe, Tomás confrontou. Ele é só um repórter, Miguel. Eu sou o que te conhece de verdade. Miguel, exausto, rebateu, e se eu precisar de mais que verdade? De alguém que me veja além do escândalo. O clímax veio em uma viagem de pré-temporada a Miami. Uma festa à beira-mar, ondas sussurrando segredos. Alex confessou seu amor sob as estrelas. Eu caí por você em Lisboa, mas esperei o momento certo. Miguel retribuiu, mas o beijo foi visto por Tomás, que bebia sozinho no bar. A briga explodiu no hotel. Você me trocou por um Yankee, gritou Tomás, voz e quando no corredor. Miguel, coração partido, defendeu, não é troca. É crescimento. Eu te amo, mas como irmão agora. Tomás partiu na manhã seguinte, de volta a Portugal, deixando um vazio que doía como uma lesão crónica. A temporada rolava, gols fluindo como Hudson. Miguel e Alex navegavam um novo romance com cuidado, piqueniques no Highline, terapias conjuntas para curar feridas antigas. Mas o passado mordia. O Benfica enfrentava crise, e o ex-treinador ligou, volte. Precisamos de você. Esqueça o resto. Era uma armadilha, redenção falsa, disfarçada de glória. Miguel recusou ao vivo em uma coletiva, eu não volto para prisões. Fico onde sou livre. A nação portuguesa dividiu-se, petições surgiram, o presidente da Federação de Futebol prometeu mudanças. Em um jogo decisivo contra o rival Red Bulls, com neve caindo no estádio, Miguel sofreu uma falta dura, o defensor, eco de velhos preconceitos, sussurrou, viado. Ele se levantou, marcou o pênalti decisivo, e dedicou ao vivo, para todos que lutam em silêncio. Amor vence. A torcida explodiu, Alex, na arquibancada, chorava. Horas depois, uma mensagem de Tomás, você estava certo. Vim para uma vaga aqui em Nova Jersey. Seja feliz. E obrigado por me ensinar a voar. Anos se passaram. Miguel, capitão do City FC, casava com Alex em uma cerimônia no Castelo de São Jorge, de volta a Lisboa, ironia doce. Tomás era o padrinho, agora casado com um médico local, prova de que feridas cicatrizam. O treinador do Benfica, aposentado, enviara uma carta, eu errei. Desculpe. O mundo do futebol mudara um pouco, graças a histórias como a de Miguel. E sob o sol português, eles brindavam, ao amor que resiste, às estrelas que brilham apesar das trevas. O apito final soou, e o Estádio da Luz mergulhou em um caos de aplausos e vaias que pareciam ecoar das colinas de Lisboa. Miguel Santos, suado e ofegante, ergueu os braços para a torcida, mas o sorriso congelou quando o treinador, Sr. Almeida, o puxou pelo braço para o túnel. No meu escritório. Agora, rosnou o homem, o rosto vermelho como o escudo do clube. Miguel sentiu o estômago revirar, ele sabia que o vazamento da foto havia chegado aos ouvidos errados. Os companheiros desviavam o olhar, cúmplices no silêncio que antecede a traição. Naquela sala apertada, cheirando a couro velho e ambição, Almeida não menciou palavras, você é uma vergonha para este time. Gay. Aqui? Saia antes que eu te destrua publicamente. Miguel, os punhos cerrados, rebateu com voz firme, eu marco gols, não pecados. Se é isso que o Benfica é, então não mereço suas cores. Ele saiu batendo a porta, o som reverberando como o fim de uma era. As ruas de Lisboa o engoliram como um amante ciumento, as luzes do Rossio piscando acusadoras. Miguel caminhou sem rumo, o uniforme ainda colado à pele, até parar em uma praça esquecida onde um músico de rua tocava viola solitária. Lá, ele desabou em um banco, o peso do mundo pressionando os ombros. Pensamentos rodopiavam, a infância em um bairro pobre de Chelas, os treinos intermináveis que o tiraram da miséria,
o primeiro beijo roubado com Tomás aos 19 anos, escondido nas sombras do vestiário. Tudo para quê? Para ser reduzido a um rótulo odioso. O telefone vibrou. A mãe, voz trêmula: os jornais estão loucos, filho. Venha para casa. Mas casa agora era um conceito frágil, rachado pelo preconceito que se infiltrava como umidade nas paredes antigas. Tomás o encontrou horas depois, em um bar escondido no bairro Alto, onde o vinho tinto fluía como consolo. Eu vi a foto. Foi o Ricardo, aquele idiota invejoso, disse Tomás, os olhos azuis cheios de fúria protetora. Ele era o oposto de Miguel, magro, loiro, com um sorriso que desarmava tensões. Fisioterapeuta desde os 22, Tomás havia-se juntado ao Time 2 anos antes, e seu toque profissional logo virara algo mais, carícias disfarçadas, noites roubadas em motéis periféricos. Nós vamos passar por isso, prometeu, entrelaçando os dedos. Mas Miguel puxou a mão de volta, e se não? E se isso acaba com tudo? A dúvida era um veneno lento, corroendo a confiança que construíra com tanto custo. Na manhã seguinte, o sol tímido de Lisboa filtrava pelas persianas do apartamento de Miguel, um loft modesto com pôsteres de Eusébio e paredes cobertas de recortes de jornais. Ele se arrastou para a cozinha, preparando café forte, quando a campainha tocou. Era Alex Rivera, o repórter americano, com um gravador na mão e um ar de quem não dormira. Eu bati na porta errada ontem. Quero a verdade, não o sensacionalismo. Miguel, ainda de pijama, o deixou entrar por pena, ou curiosidade. Alex se sentou no sofá desgastado, olhos castanhos penetrantes. Eu cresci em um Bronx cheio de machismo. Meu irmão é gay, escondeu por anos. Sua história. Ela importa. Conversaram por horas, o café esfriando, e Miguel se viu abrindo camadas que nem Tomás conhecia, o medo de ser abandonado pela família, a solidão de ser ídolo em um pedestal de vidro. Quando Alex foi, deixou um cartão, se precisar de um ouvido, ou um voo para fora daqui. Os dias viraram uma névoa de treinos solitários e mensagens de apoio anônimas. Um fã, uma adolescente de Porto, enviou uma carta: você me deu coragem para contar aos meus pais. Obrigada. Mas o ódio era mais alto, e-mails com ameaças, ligações mudas à meia-noite. Tomás tentava ancorar: vamos fugir para o Algarve, só nós dois. Mas Miguel sentia o chamado maior, provar que valia mais que o rótulo. Foi em uma caminhada pelo Tejo, com o vento salgado bagunçando o cabelo, que ele decidiu: eu vou embora. Para onde me quiserem, sem perguntas. Tomás empalideceu: e nós? Isso acaba. Miguel o abraçou: não acaba. Evolui. A proposta do New York City FC chegou como um raio em céu claro, viajante apressado. Eles viram seus vídeos. Querem você para a próxima temporada. Miguel assinou o pré-contrato em um café no Chiado, Alex ao lado como testemunha informal. Nova York é caos, mas caos livre, disse o repórter, brindando com expressos. No adeus a Tomás, no cais do Porto, o ar cheirava a sardinha e adeus. Me espere, sussurrou Miguel. Tomás assentiu, mas seus olhos diziam dúvida. O avião decolou, Lisboa encolhendo, e Miguel chorou pela primeira vez, não de perda, mas de renascimento. Nova York o acertou como uma maré alta, o táxi amarelo serpenteando por avenidas que pareciam veias pulsantes de luz. O hotel em Midtown era impessoal, quartos com vistas frias para arranha-céus, mas Miguel se jogou na cama, exausto do voo e da emoção. O jet lag o acordou às 3 da manhã, e ele saiu para as ruas vazias, o vapor da respiração misturando-se ao ar gelado de dezembro. Times Square piscava vazia, um gigante adormecido, e ali, sob os outdoors, Miguel sentiu o primeiro gosto de anonimato. Ninguém o reconhecia, ninguém julgava. Ele comprou um hot dog de um carrinho, rindo da absurdidade, e ligou para a mãe: aqui é diferente, mãe. As pessoas sorriem para estranhos. Ela riu, aliviada, então sorria de volta: meu herói. O primeiro treino no centro de treinamento do City FC, em um subúrbio esverdejante, foi um teste de fogo. O gramado era mais macio que o português, o ar mais seco, e os companheiros, uma mistura de sul-americanos, africanos, americanos nativos, o cercaram com tapas nas costas e piadas em Spanglish. Bem-vindo ao circo, português, gritou o zagueiro jamaicano, reggae. O técnico Meg, com sotaque grosso e olhos que viam tudo, o colocou no time titular imediatamente, mostra o que Lisboa escondeu. Miguel driblou, marcou, suou, e pela primeira vez em meses, jogou sem o peso de olhares enviesados. No chuveiro, ninguém piscou, era só vapor e risadas sobre o último jogo da NFL. Alex se instalou em Nova York por uma série de matérias, mas Miguel sabia a verdade, ele estendia a estadia por eles. Jantares em Little Italy's, walks pelo Brooklyn Bridge ao pôr do sol,
onde Alex contava histórias de sua infância. Meu pai queria que eu fosse policial, como ele. Mas eu escrevia poemas escondidos. Miguel compartilhava. Eu sonhava com o Ballon d'Or, mas agora só quero dormir sem pesadelos. A atração crescia sutil, toques acidentais que lingavam como eletricidade. Uma noite, em um bar de jazz no Village, com saxofone choramingando fundo, Alex perguntou: Tomás liga? Miguel hesitou: sim. Diz que sente falta. Mas aqui, sinto algo novo. Seus joelhos se tocaram sob a mesa, e o mundo parou. De volta a Portugal, Tomás afundava em rotina vazia. O vestiário do Benfica era um túmulo de silêncios. Ricardo, o traidor, ostentava um novo status de titular. Tomás tratava lesões com mãos mecânicas, mas sua mente vagava para Nova York. Ele pesquisava vagas online, sonhando com um recomeço, mas o medo o paralisava. E se Miguel mudou? E se eu for só lembrança? Uma ligação noturna, como é lá, perguntou a Miguel. Liberdade, Tomás. Vem. Mas Tomás adiou, culpado por sua fraqueza. O primeiro jogo de Miguel foi contra o Philadelphia Union, um estádio gelado no interior da Pensilvânia. Ele entrou no segundo tempo, 1-1 no placar, e em 10 minutos virou o jogo com 2 gols, um de voleio que ecoou nas redes sociais. A torcida, mista de locais e expatriados, coriou Santos. Santos, bandeiras azuis e brancas misturadas a arco-íris. Pós-jogo, repórteres cercaram, como se sente após o escândalo. Miguel, microfone na cara, sorriu, como em casa. Pela primeira vez. Alex escreveu a matéria, publicada no Times, de Lisboa para Liberty, o renascimento de um artilheiro. Mas o idílio rachou quando Tomás anunciou a visita. Chego na próxima semana. Precisamos conversar. Miguel sentiu pânico e excitação. Tomás era âncora, mas Alex era vento nas velas. Ele confessou a Alex durante um brunch no SOO: eu amo ele, mas você. Você me faz sonhar acordado. Alex pousou o garfo, olhos vulneráveis: eu não quero ser segundo. Mas não vou embora sem lutar. O beijo veio ali, no canto da cafeteria, discreto mas elétrico, selando uma promessa frágil. Tomás desembarcou em JFK com o coração na mão, o inverno nova-iorquino mordendo como crítica. Miguel o pegou de táxi, o abraço no terminal cheio de história. Você está diferente, notou Tomás, cheirando o perfume americano no colarinho de Miguel. O apartamento em Brooklyn era aconchegante, com vistas do Rio East, e eles cozinharam bacalhau à brasa improvisado, rindo de erros culturais. Mas a sombra de Alex pairava. Miguel mencionou o repórter casualmente, e Tomás franziu a testa. Ele é próximo, hein? A noite terminou em abraços castos, o sofá como barreira. O triângulo se apertou no jantar de 3. Alex chegou com vinho californiano, charmoso em sua descontração. Conversa fluiu sobre futebol, jornalismo, Portugal, mas faíscas voavam. Tomás elogiava memórias compartilhadas, lembra aquela virada contra o Porto. Alex contra-argumentava com visões futuras: Miguel vai quebrar recordes aqui. Sob a mesa, mãos competiam por atenção. Depois, sozinhos, Tomás confrontou Miguel: escolha. Eu sou real, ele é fantasia. Miguel, atormentado, não dormiu. A primavera neo-iorquina explodia em cores, cerejeiras no Central Park contrastando com o cinza do inverno passado. Miguel liderava o City FC em uma sequência invicta, gols caindo como chuva de abril, mas seu coração era o verdadeiro campo de batalha. Treinos matinais terminavam com chamadas de Tomás, agora em Nova Jersey testando uma vaga em um time menor, e mensagens de Alex, enviando links de artigos inspiradores. Você é o farol para tantos, escrevia o repórter. Miguel se dividia, um pé em cada mundo, até o colapso inevitável. Foi em um fim de semana chuvoso que o confronto veio. Tomás insistiu em um passeio pelo Highline, trilhos elevados transformados em jardim urbano. Eu aceitei a vaga aqui. Fico por você, anunciou, olhos esperançosos. Miguel parou sob uma pérgola, chuva tamborilando: eu te amo, Tomás. Mas não como antes. Alex. Ele me vê inteiro. As palavras caíram como granizo. Tomás recuou, rosto pálido: então eu fui só um escudo. Enquanto você construía isso com ele. Lágrimas misturaram-se à garoa. Não. Você me salvou em Lisboa. Mas agora, eu salvo a mim mesmo. Tomás partiu sem adeus, o trem para Jersey engolindo sua silhueta. Alex soube pelo silêncio de Miguel, que apareceu em sua porta no East Village à meia-noite, encharcado e quebrantado. Eu o machuquei, confessou, desabando no sofá. Alex o secou com toalhas, preparou chá, ouviu a noite toda.
Amor não é posse, disse ao amanhecer. É soltar para voar. Eles fizeram amor pela primeira vez, não físico, mas emocional, em conversas nuas que despiram almas. Dias depois, Miguel ligou para Tomás, perdão. Mas obrigada por me ensinar coragem. Tomás, voz rouca, eu entendo. Seja feliz. E me mande ingressos para os jogos. O verão trouxe glória no campo. O City FC avançava nos play-offs da MLS, Miguel artilheiro da Liga, capa da Sport Illustrated, de Portuguese Phoenix. Entrevistas fluíam, e ele falava abertamente, ser gay não define meu jogo, enriquece minha vida. Apoio inundava, ONGs o convidavam para palestras, marcas o endossavam com linhas arco-íris. Alex publicava um livro, Gols e Corações, A Jornada de Miguel Santos, best-seller que doava lucros para causas LGBTQ+, em Portugal. Mas o passado não perdoa fácil. Uma convocação surpresa para a seleção portuguesa chegou, pós-Euro, precisamos de você para as eliminatórias. O técnico novo, progressista, prometia, sem julgamentos. Miguel hesitou, voltar era vitória ou armadilha. Ele consultou Alex, vá. Mostre que mudou tudo. E Tomás, em uma visita reconciliatória, represente nós, os que ficaram. O jogo em Lisboa foi épico, Estádio da Luz lotado, vaias iniciais virando aplausos quando Miguel marcou o gol da vitória. Pós-jogo, abraços com ex-companheiros, até Ricardo murmurou desculpas. A mãe chorava na tribuna, orgulhosa. Mas o verdadeiro triunfo foi privado, jantar com Alex e Tomás, 3 amigos curados, brindando no Tejo. Outono trouxe calmaria, mas uma reviravolta, Alex recebeu oferta de editoria em Londres. Vou se você vier, disse. Miguel, agora ídolo global, ponderou, Nova York é casa. Mas amor viaja. Eles decidiram juntos, ficar, construir raízes. Inverno de 2026 cobriu Nova York em branco, mas o fogo de Miguel queimava quente. O City FC conquistou a MLS Cup em uma final eletrizante contra o LASK, seu gol no overtime coroando lenda. Confetes voavam no estádio, Alex na linha lateral gritando mais alto que todos. Pós-título, festas em rooftops, mas Miguel escapulia para quietudes, patinação no Rockefeller com Alex, mãos enluvadas entrelaçadas. Casamos? Perguntou Alex uma noite, sob luzes natalinas. Miguel riu, em Lisboa. Onde começou o caos. Planejar o casamento era alegria misturada à tensão. Convites para família, mãe de Miguel voaria, irmãos de Alex hesitavam por tradições. Tomás, agora fisioterapeuta do Red Bulls, seria padrinho, eu cuido das suas costas, no altar e em campo. Mas sombras, o ex-treinador Almeida, doente, pediu perdão pessoal. Miguel visitou em Coimbra, hospital cheirando a desinfetante, eu errei feio, rapaz. O medo me cegou. Lágrimas fluíram, perdão não apagava cicatrizes, mas aliviava pesos. Primavera os levou a Portugal para preparativos. Lisboa florescia, azulejos brilhando. A cerimônia no Castelo de São Jorge, sol poente banhando muralhas antigas, sem convidados, fãs, ex-companheiros, ativistas. Miguel em smoking azul, Alex em cinza, votos sussurrados em português e inglês, você me ensinou a amar sem medo. Beijo selado sob aplausos, fado tocando suave. Festa no pátio, vinhos do Douro, petiscos de marisco, danças até madrugada. Tomás discursou, Miguel, você não só marcou gols, marcou vidas. Mas o conto não acaba em felizes para sempre sem provações. Meses após, um escândalo maior abalou o futebol, denúncias de homofobia em clubes europeus, inspiradas por Miguel. Ele testemunhou em audiências da UEFA, voz firme, mudança ou extinção. A mídia o caçava, mas Alex ancorava, nós somos equipe. Tomás, aliado, organizava marchas em Nova Jersey. Verão trouxe gravidez metafórica, Alex adotava um cachorro, nosso filho peludo, brincavam. Miguel renovava contrato, embaixador da MLS para a inclusão. Uma noite, no terraço de Brooklyn, estrelas acima, despulso eterno, refletiu Miguel. Alex abraçou, de repórter a marido. Valeu cada manchete. Anos se entrelaçaram como vinhas em um latifúndio alentejano. Miguel, aos 30, aposentava-se em glória, troféu de MVP na estante ao lado de taças MLS. Ele abria a academia em Lisboa, Santos Soccer, para todos os sonhos. Alex dirigia a seção de esportes no Times, colunas sobre diversidade viralizando. Tomás casava com o médico, família expandida em um duplex no Queens. Mas reviravoltas vinham disfarçadas. Uma biografia não autorizada vazava mentiras, Miguel, o segredo sujo do futebol.
Processos choviam, mas a união deles resistia, terapia semanal, viagens a praias portuguesas. Nós superamos porque escolhemos, dizia Alex. Clímax final. Copa do Mundo 2030 em Portugal. Miguel, embaixador, via seleção diversa brilhar. No estádio, com Alex e Tomás na tribuna, ele narrava: olhem, amor venceu o ódio. Lágrimas, aplausos, ciclo completo. O legado de Miguel ecoava: leis antidiscriminação no futebol europeu, academias globais. Aos 40, ele treinava jovens, Alex escrevia memórias conjuntas. Tomás, padrinho de seus afilhados adotivos, ria, de rivais a família. Sob o sol de Alfama, eles caminhavam, tudo começou com um apito, disse Miguel. Alex sorriu, e termina com sinos de vitória. Amor, profundo e duradouro, de ser a sua tapeçaria, tecida de dor, mas bordada de luz.